Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa daquelas perguntas que mexem com a gente, sabe? Uma pergunta sobre a nossa própria realidade e sobre o mundo invisível. A questão em si é bem simples, mas as respostas, olha, elas podem mudar o jeito que a gente enxerga tudo. E a pergunta é essa: onde é que os espíritos estão, afinal? Será que eles vivem num lugar super distante, um paraíso ou algo assim, bem separado daqui? Ou será que a resposta está muito mais perto do que a gente imagina? Basicamente, existem duas ideias bem diferentes. A visão mais comum é aquela que imagina o mundo espiritual como um lugar isolado, sabe? Como se fosse um outro plano com uma fronteira. Mas a perspectiva que a gente está analisando aqui é radicalmente diferente. Ela diz que os espíritos estão aqui, agora, misturados com o nosso mundo. Não tem separação física nenhuma, é uma coexistência total. E tem uma citação que resume isso de um jeito, uau, perfeito. Eles estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. A palavra-chave aqui é infinitamente. Não é que tem um espírito aqui e outro ali. A ideia é que essa presença preenche o universo inteiro, como parte da própria realidade. Tá, mas como é que a gente entende essa presença invisível? Uma analogia ajuda a clarear as coisas. Pensa no ar que a gente respira. A gente não vê, certo? Mas sabe que ele está aqui e é essencial para a vida. A ideia é que os espíritos seriam assim, uma das forças vivas da natureza. O fato da gente não o ver com os olhos físicos não quer dizer que eles não existam. É só um jeito diferente de existir, no mesmo espaço que a gente. E o mais fascinante é que essa presença não seria passiva. Longe disso. Os espíritos são descritos como uma das potências da natureza, como instrumentos que ajudam a executar os planos divinos. Isso quer dizer que eles participam ativamente da grande engrenagem do universo, colaborando para a evolução da vida e para o nosso progresso moral. Eles não são meros espectadores, não. São agentes da criação. Ok, essa ideia de uma presença infinita e constante pode levantar outra dúvida, né? Se tem espírito para todo lado, o tempo todo, isso não viraria uma bagunça, um caos total? Bem, a resposta, segundo essa visão, está num princípio fundamental que coloca ordem em tudo. E esse princípio organizador é a lei do progresso. O universo espiritual não é aleatório, de jeito nenhum. Ele é descrito como dinâmico e hierarquizado. E o que define essa organização toda? O mérito e a elevação moral de cada um. É uma estrutura baseada na evolução de cada ser, o que traz uma ordem profunda para essa convivência. Essa lei do progresso, então, cria uma espécie de hierarquia natural. Funciona mais ou menos assim. Os espíritos menos adiantados, eles têm acesso a regiões mais restritas que combinam com o estado evolutivo deles. Já os mais elevados, com mais mérito, podem circular por ambientes muito mais amplos. E o ponto central disso tudo é a correspondência vibratória. Ou seja, cada um está exatamente no ambiente que sintoniza com o seu estado interior. É pura afinidade. E entender isso, essa organização do mundo espiritual, nos leva a um ponto de virada na nossa conversa. Porque a análise para de olhar para o universo lá fora e começa a olhar para a gente, aqui dentro. E aí vem a pergunta que é, talvez, a mais poderosa de todas. Se a gente está o tempo todo cercado por essas presenças e se a sintonia é a regra do jogo, que tipo de companhia a gente anda atraindo para perto? Percebe? A responsabilidade volta toda para nós. E como é que essa atração funciona? Olha, os nossos pensamentos são como um jardim que a gente cultiva, criando um ambiente espiritual ao nosso redor. Nossas emoções, por sua vez, emitem vibrações que acabam sintonizando com outras parecidas. Por isso a pergunta realmente importante não é onde eles estão, mas sim em que faixa vibratória a gente está. E tudo isso nos leva a uma ideia que unifica tudo. Porque, no grande oceano da vida universal, matéria e espírito não estão separados. Essa é a grande sacada. Não são dois mundos diferentes, mas um só, com diferentes formas de se manifestar. Uma única e integrada realidade. Então, a conclusão que essa perspectiva nos oferece é que, no fim das contas, estamos todos mergulhados na mesmíssima realidade. Cada pensamento, cada sentimento, cada passo que a gente dá faz parte de uma jornada enorme de evolução. A questão final, então, não é se a gente está ou não acompanhado. A verdadeira questão é para onde a gente está caminhando e com quem a gente escolhe caminhar.